Há um tempo, eu consegui um emprego em um hospital pequeno, longe da cidade. Estava muito animado, pois era o meu primeiro trabalho desde que me formei. Mesmo sendo temporário, era uma oportunidade incrível. O salário era ótimo. E foi no mesmo hospital onde fiz meu treinamento. A maioria dos meus turnos era de 12 horas, das 7 horas às 19 horas. Às vezes, eu trabalhava à noite, das 15 horas às 23 horas, mas não gostava muito desses turnos. Já estava acostumado a trabalhar tarde em outros empregos, mas a distância até minha casa era bem maior agora. No hospital, éramos apenas 4 enfermeiras, um administrador, eu e o médico de plantão. Sendo um hospital pequeno, eu acabava vendo algumas situações bem incomuns. Como algumas pessoas não conseguiam chegar até a cidade, às vezes usávamos o helicóptero de emergência. Já presenciei acidentes graves em estradas rurais e até vi famílias inteiras não resistirem. Em uma noite específica, por volta das 22 horas, o hospital estava calmo. Eu só tinha registrado 6 pacientes. Enquanto conversava com uma das enfermeiras sobre o prontuário de um paciente, ouvimos um barulho estranho na entrada. Logo, vi um homem vindo em nossa direção. Ele parecia normal, mas estava usando um casaco longo, o que era estranho, já que era verão e estava bem quente. A enfermeira ao meu lado respirou profundamente e foi ao banheiro, deixando eu lidar com o novo paciente. Conforme ele se aproximava, o som estranho aumentava. Ele arrastava algo, mas eu não conseguia ver o que era. Quando chegou à mesa, vi que seus olhos estavam arregalados e suas pupilas enormes. Seu rosto estava pálido. Parecia que não dormia há dias. Eu já tinha visto esse tipo de olhar antes, e logo pensei que ele poderia estar sob efeito de drogas. Ele puxava os cabelos e rangia os dentes, visivelmente agitado. Normalmente, pessoas assim vêm ao hospital procurar por medicamentos. Registrei o paciente, mas percebi que ele estava ficando cada vez mais irritado. Quando terminei, indiquei a sala de espera e ele perguntou quanto tempo levaria. Estimei cerca de meia hora, pois o médico estava em uma pausa. De repente, o comportamento dele mudou. Ele ficou furioso e foi em direção à sala de espera. Quando ele se afastou, finalmente vi o que ele arrastava. Um machado. Fiquei em pânico, mas tentei manter a calma. Liguei para a polícia do meu celular, sabendo que eles levariam cerca de 20 minutos para chegar. Sinalizei discretamente para as outras enfermeiras sobre o perigo, mas sabíamos que não podíamos enfrentá-lo diretamente. Ele era alto e muito forte. Enquanto esperávamos a polícia, trancamos o homem na sala de espera, que tinha portas reforçadas. Tudo parecia estar sob controle até ele perceber o que fizemos. Ele começou a gritar, jogar cadeiras e bater com um machado na porta. Estávamos todos apavorados e ele estava começando a abrir um buraco na porta. Foi então que o médico voltou do intervalo. Ao ver o caos, ele rapidamente assumiu o controle da situação. Entrou na sala de espera pela porta dos fundos, pegou o homem de surpresa, amarrou seus pulsos e o imobilizou até a polícia chegar. Depois daquela noite, decidi nunca mais trabalhar em turnos noturnos. Agora tenho um horário fixo, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e me sinto muito mais seguro. Ei, antes de começarmos a próxima história, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Ah, e se puder, compartilhe essas histórias com seus amigos e familiares, ok? Obrigado, e vamos para a segunda história. História 2. Ala psiquiatra. No ano passado, em agosto, eu tive que ficar no hospital por causa de problemas bem sérios com ansiedade e depressão. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas dessa vez eu teria que dividir o quarto com alguém. Eu não entendia por que os quartos da ala psiquiátrica eram duplos, mas eles sempre colocavam 2 pessoas que estavam bem o suficiente juntas. Quando cheguei, as enfermeiras até se lembraram de mim, já que a maioria das pessoas só ficava lá por 1 ou 2 semanas. Minha nova colega de quarto, Jenny, parecia tranquila. Ela era uma mulher pequena que adorava ficar fazendo palavras cruzadas na mesa. Na verdade, era só isso que ela fazia. Eu não me importava muito, mas percebia algo estranho. Ela nunca trocava de palavras cruzadas e parecia que ela nem estava fazendo progresso com o passatempo. Na segunda noite, eu estava dormindo profundamente por causa dos remédios, quando acordei de madrugada. Uma das enfermeiras estava falando com Jane, tentando convencê-la a apagar a luz. Ela não respondeu e a enfermeira acabou saindo. Depois de um tempo, Jane desligou a luz e eu voltei a dormir. Mas não durou muito. Fui acordado de novo. E dessa vez eu ouvi a Jane dizendo repetidamente: "Jéssica, me ajude, Jéssica, me ajude." Tentei falar com ela, mas ela nem me respondeu. Isso se repetiu várias vezes.
Até que eu fui atrás da enfermeira chamada Jessica, achando que Jane estava falando com ela. Quando voltamos ao quarto, Jane estava fora de controle. Ela gritava, chorava e tentava sair da cama. Jessica tentou acalmá-la, mas não estava funcionando. Então me deram mais remédio para eu dormir. No dia seguinte, Jane não estava mais lá. E as coisas dela tinham sido jogadas por toda a parte. Parecia que ela tinha ficado agitada durante a noite e causado uma confusão na ala. Fiquei desconfortável com tudo isso. Mas continuei minha rotina, tentando não pensar muito no que tinha acontecido. Enquanto eu estava tomando café da manhã, vi Jane do lado de fora, me olhando fixamente. Ela não parava de me encarar, o que me deixou mais nervoso. Mais tarde, quando voltei para o quarto, percebi que ela estava me seguindo. Conversei com uma das enfermeiras sobre isso e elas me deixaram ficar perto da recepção para eu me sentir mais segura. As coisas começaram a piorar quando Jane pegou algumas coisas minhas, como meu iPad e minhas roupas. Isso me deixou em pânico e eu comecei a chorar. As enfermeiras tentaram me acalmar e disseram que Jane seria transferida para outra ala do hospital, onde ela ficaria mais isolada. A situação estava ficando fora de controle e eu não conseguia mais lidar com a presença dela. No final do dia, quando meu marido veio me visitar, vimos Jane sendo levada pelos seguranças, gritando e se debatendo enquanto olhava diretamente para mim. Foi assustador, mas depois que ela foi embora, eu finalmente me senti mais segura. História 3. Recém-nascido. Quando eu era bem pequenininho, minha mãe me contou uma história bem assustadora que quase aconteceu comigo. Eu tinha só algumas semanas de vida. Naquele tempo, quando um bebê nascia, as parteiras iam até a casa da família para ver se estava tudo bem com o bebê e a mãe, 1 ou 2 vezes por semana. Um dia meu pai estava no trabalho e minha mãe me colocou para dormir. Ela estava cuidando das coisas da casa quando ouviu alguém batendo na porta. 2 parteiras já tinham visitado nossa casa no início da semana, então minha mãe achou estranho. Quando ela abriu a porta, viu um homem e uma mulher, ambos usando roupas de hospital e crachás. Eles pareciam profissionais e até sabiam que minha mãe tinha tido uma menina, o que deixou minha mãe mais tranquila. Eles disseram que o hospital tinha mandado eles lá para checar se estava tudo bem. O homem falou que ia subir para me ver, enquanto a mulher ficaria com minha mãe. Mas minha mãe ficou desconfiada, principalmente porque eles queriam nos separar. Ela disse que já tinha recebido parteiras naquela semana e que ia ligar para o hospital para confirmar. Também comentou que meu pai estava chegando do trabalho e que ele não ia gostar dessa visita inesperada. Quando minha mãe falou isso, o casal ficou meio nervoso, insistindo que precisavam nos separar. Mas minha mãe foi firme e depois de muito insistirem, eles acabaram desistindo e saíram. Estranhamente, quando minha mãe abriu a porta para eles irem embora, viu que tinha uma pessoa esperando num carro com o motor ligado. Desconfiada, minha mãe ligou para o hospital. Eles disseram que não tinham enviado ninguém e que sempre avisavam antes de qualquer visita. Além disso, contaram que nunca iriam querer separar a mãe do bebê. Eles pediram para minha mãe descrever as pessoas e, quando ouviram, disseram que não trabalhavam no hospital e que ela deveria ligar para a polícia imediatamente. Meu pai voltou correndo para casa e eles contaram tudo para a polícia, mas nunca descobriram quem eram aquelas pessoas. Minha mãe acha que eles sabiam que meu pai não estaria em casa e estavam planejando algo terrível. Eles até usaram uniformes e crachás falsos para parecerem verdadeiros. Ainda bem que minha mãe confiou no instinto dela e os expulsou de casa. Quando penso no que poderia ter acontecido se eles tivessem conseguido entrar, fico muito assustado. Não acredito que tenha sido um engano, porque eles não seguiram nenhuma das regras normais. Eles foram rudes e ficaram nervosos quando minha mãe questionou, o que não é normal para profissionais de saúde. Eu só espero que eles não tenham conseguido enganar mais ninguém. Essa história me lembra que é sempre bom estar atento e seguir nossos instintos quando algo parece errado.